Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor seja com cada um de nós. Meus irmãos, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de Juízes, capítulo 9. Vamos começar com oração. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, clamamos pela Tua presença, clamamos, Pai, pelo discernimento que o Teu Santo Espírito nos dá, para que possamos, Pai, ser instruídos na Tua palavra pelo Teu Santo Espírito. Abre, Pai, o nosso entendimento, Pai. Ajuda-nos, Pai, a entender a Tua palavra e assim, Pai, possamos alinhar todas as nossas ações com o nosso entendimento da Tua verdade. E assim traremos honra e glória ao Teu nome. Ajuda-nos nessa jornada. Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 9, livro de Juízes. E hoje a gente vai meditar na seguinte afirmação: como saber se a profecia vem ou não do Senhor? Como saber se a profecia vem do Senhor? E a gente vai ver hoje o desdobramento ainda da história de Gideão. E a gente começou a ouvir de Abimeleque no final do capítulo 8. E aí agora a gente vai ver por que estava já mencionando Abimeleque. E a gente vai ver alguns aspectos da vida de Abimeleque que eu considero nada aprazíveis ao Senhor. Porque a gente vai ver que Abimeleque demonstra soberba, ganância, e essas duas características levam ele a conspirar, manipular e matar seus irmãos. E essa parte da história aqui no início do capítulo 9 termina com Abimeleque sendo declarado rei pelo povo de Siquém. Então a gente vê algumas características na vida de Abimeleque que não estão alinhadas com os princípios e valores do reino. Soberba, ganância, orgulho. E a gente vê o que ele faz. Abimeleque, ele vai até a sua família. Lembrando quem era Abimeleque. Abimeleque era filho de Gideão com uma concubina. Então ele vai até a família da sua mãe e acha ali validação para colocar um plano em prática. O plano de ser rei. E aqui nesse momento, se alguém se lembra da história que a gente falou aqui no final do capítulo 8, a gente vai ver que já tem uma inconsistência. Mas vamos continuar, porque termina aqui, Abimeleque levanta recursos com seus familiares, praticamente contrata mercenários e mata os seus irmãos. Mas dentre os 70 que ele matou, ficou faltando um, Jotão, o menor, porque havia se escondido. E claro, a gente começa a entender planos e propósitos de Deus nessa história. Acompanhe comigo agora o que é que vai acontecer. E aqui é a partir do verso 5, porque é aqui que vai falar que Jotão se escondeu. Mas no verso 7 começa o chamado apólogo de Jotão. Eu estou chamando de outra coisa. A gente vai ver a profecia de Jotão. Jotão era o filho menor de Gideão, ele se escondeu, não foi morto, escapou da chacina, que Abimeleque impetrou sobre seus irmãos. E ele, uma vez que ele sabe que Abimeleque é declarado rei, ele vai até um monte chamado Gerizim e dali ele profetiza ao povo de Siquém. E ele fala na forma de parábola. Ele usa as árvores sendo convidadas a governar sobre as outras árvores,
Mas cada uma das árvores mencionadas, elas não queriam parar de glorificar a Deus por meio dos seus frutos. Então elas declinaram o convite a governar. E uma vez que passa por todas as árvores e nenhuma delas aceita governar, eles chegam ao espinheiro. E aí a gente vai ver, né, o espinheiro, conhecido por não produzir nenhum fruto, aceita a unção. E olha só o que é que ele vai dizer. No verso 14 diz: então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E aí o espinheiro vai responder no verso 15: se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Então, começa também a trazer a perspectiva do que está por vir. E Jotão está profetizando. Então, a gente vai ver aqui, chegamos no que eu chamo de o ápice da profecia de Jotão, porque agora ele vai contrastar duas realidades. Na primeira, ele está conjecturando, e eu falo até que é uma hipótese hipotética, que é o que a gente vai ver no verso 19. Ele fala o seguinte: se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal, ou seja, com Gideão, e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Então, ele usou a parábola. Essa primeira parte aqui, que ele vai contrastar, é ele falando da resposta da espinheira, né? Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Então ele está dizendo: se vocês estão agindo deveras e sinceramente com Gideão, alegrai-vos com Abimeleque e ele se alegrará convosco. Aí agora vem a segunda parte, que é a antítese da primeira, por isso que é um contraste. Mas se não, ou seja, se vocês não estão agindo deveras e sinceramente com Gideão, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e de Bet-Milo que consuma a Abimeleque. E aí a gente começa a entender que, na verdade, Jotão está proferindo uma maldição sobre a relação de Abimeleque com Siquém e Bet-Milo. E por que a gente já está inferindo ou assumindo que é essa situação? Se você se lembrar do que aconteceu na história de Gideão, ele é chamado a governar uma vez que ele derrota os amalequitas. E a gente vai ver que Gideão fala: nem eu, nem meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. E aí a gente começa a entender que o que Gideão tinha proferido como sentença, Abimeleque, por causa do seu orgulho e ganância, tenta vir de encontro à palavra de Gideão, seu pai. E Jotão, vendo que não é compatível com o que tinha sido falado, ele profetiza para o povo de Siquém: vai haver oposição, vai haver conflito, vai haver dissidências entre Abimeleque e Siquém. Então ele já sabe o fim dessa história. E por isso que eu falo, estamos inferindo já que é uma palavra de maldição, porque o que vai acontecer é a concretização da segunda parte do que está no verso 20. Porque sabemos que a palavra do Senhor não se contradiz. Então, Jotão está apenas trazendo uma ilustração. Se fosse aprazível ao Senhor, se fosse de acordo com a sua palavra, vocês estariam alegres com Abimeleque e Abimeleque alegres contigo. Mas, em não sendo, vai haver fogo consumidor de ambas as partes, uma contra a outra. E aí a gente vai ver
a partir dos versos 22 em diante, né? Óbvio, verso 21 vai dizer que Jotão foge porque ele está temendo o seu irmão. Mas do versos 22 até o verso 49, a gente vai ver que Gaal é suscitado para vir contra Abimeleque. Zebu, o governador de Siquém, alerta Abimeleque. Abimeleque vem, mata todo mundo. E na tentativa ainda de ir além da cidade de Siquém, ele vai até Tebes procurar, né, matar as pessoas e manter o seu status de governante. E aí o que é que vai acontecer? Do verso 50 ao verso 57, a gente vai ver o final dessa história. A gente vai ver, né, no verso 20, ele está alinhando a parábola das árvores frondosas que produzem frutos e glorificam a Deus, não querendo governar, porque sabiam do seu lugar. Mas aí também está alinhado com a palavra de Gideão, que nem ele nem seu filho governará sobre o povo. E aí vem essa oposição entre Abimeleque e o povo de Siquém, conforme Jotão havia profetizado e alinhado com a palavra de Gideão. Daí nós chegamos à conclusão do capítulo, à conclusão dessa história, com os versos 56 e 57. Antes um pouquinho, né, a gente vai ver que Abimeleque destruiu Siquém, a sua torre, queimou todo mundo dentro da câmara subterrânea, e ele vai até a torre de Tebes para tentar fazer o mesmo com o povo. E aí uma mulher pega uma pedra de moinho, joga sobre a cabeça de Abimeleque, o crânio dele se racha, e a gente vai ver uma coisa interessante. O orgulho de Abimeleque. Por quê? Né? Ele vai chamar o seu moço com o crânio quebrado, vamos dizer, como está no verso 53, e vai dizer: então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Então a gente vê Abimeleque, uma pessoa cheia de orgulho, cheia de soberba, cheia de ganância. E o fim alinhado com a palavra do Senhor, com a profecia de Jotão e com a palavra de Gideão. Verso 56 vai dizer: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Então o que é que a gente aprende aqui? Como identificaremos se a profecia vem ou não do Senhor? E aqui a gente viu, a palavra de Gideão foi proferida: eu e meu filho não governaremos sobre Israel. O filho se insurge contra a palavra do seu pai, no ato de rebeldia, não só contra o legado de seu pai, mas contra Deus, porque Gideão havia sido claro: o Senhor governará o seu povo. Ele não só contraria a palavra do seu pai, como mata os seus irmãos. E aí a gente vê que a palavra de Gideão, que depois Jotão profetiza na forma de uma maldição, de fato recai sobre Abimeleque e o povo de Siquém. Por quê? Porque Gideão profetizou palavras que vinham de Deus e Jotão reverberou o que vinha de Deus. E como sabemos que vem de Deus? Porque a palavra se cumpriu. E é assim que nós distinguimos se a profecia vem ou não do Senhor. Não quando ela é proferida, mas com a evidência da concretização de acordo com a palavra do Senhor. É assim que nós fazemos discernimento, distinção, se vem ou não, se procede ou não do Senhor a profecia. Que Deus possa nos abençoar na nossa própria caminhada com o Senhor e que possamos discernir no Espírito se as palavras profetizadas em nossas vidas vêm
ou não do Senhor. Que a gente sempre possa mergulhar na palavra, encontrar a verdade, mas também tenhamos discernimento para entender que só saberemos se a profecia vem ou não do Senhor, se ela se concretizar. Em não se concretizando, não procede do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor venha nos encher, Pai, de discernimento, que possamos, Pai, receber as palavras de profecia, não com a expectativa de que venha se concretizar de acordo com os nossos desejos, mas que sim nos leve a um caminho de humildade, de submissão e de oração, para que possamos entender e esperar, para saber se vem ou não do Senhor na medida que ela se cumpre ou não. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada. Precisamos, Pai, de Ti, precisamos do Teu Santo Espírito, precisamos da Tua presença em nós. Enche, Pai, enche os nossos corações da Tua presença. Enche-nos do Teu Santo Espírito. Quebranta-nos, mantém-nos humildes e mansos, Senhor Deus, para recebermos de Ti tudo quanto o Senhor tem de promessas para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a andar nesses caminhos e em todas as coisas seja o Teu nome para sempre glorificado. Te oramos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus os abençoe.